pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Mil, o podcast da Mil BR que busca valorizar tudo que a gente tem de melhor. Nossa gente, nosso povo, nossa cultura. E hoje a gente está aqui com uma convidada mais do que especial, a Tatiane. Ela é nutricionista em Juruáia e veio contar a trajetória dela, nos inspirar. E é isso, né, gente? Tá todo mundo acostumado e vamos lá para mais uma conversa super gostosa. Oi, Tatiane, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E se você quiser se apresentar, fica à vontade. Muito obrigada, Thaís. É muita gratidão eu estar aqui hoje. Já conheço a Mil BR já faz alguns anos, né? Inclusive tenho o meu programa de emagrecimento online e graças à internet boa que eu consigo colocar ele em prática, né? E eu queria saber exatamente sobre isso, né? Porque além de nutricionista, você criou, né, todo um programa muito interessante que eu quero até chegar lá. Mas aí, antes disso, como que surgiu toda essa parte, né, da nutrição na sua vida? Como que foi? Então, eu sempre gostei, né, dessa parte de alimentação saudável. Um pouco foi influência da minha mãe, que ela sempre falava, come isso que é bom para aquilo. E aí fui fazer a faculdade, já tem 12 anos que eu me formei, né, fiz a faculdade em Franca. E eu fui assim, um pouco na raça mesmo, né, como a gente fala. Porque o que acontece? Na época eu queria muito, eu falo que a minha vontade era indomável de eu fazer a faculdade. Porque o meu gosto por estudar, essa sementinha foi plantada lá na minha infância pelo meu pai, né? Ele sempre falava, estudo em primeiro lugar. Só que a gente não tinha condição de estar fazendo a faculdade naquela época, e eu não tinha condição. Mas eu queria muito, então assim, eu fui fazer, né, o vestibular. Na época eu tinha tentado o Enem também, né, para conseguir. E eu fui com o dinheiro da primeira mensalidade E aí? fazer a faculdade. E eu consegui, vendi lingerie os quatro anos da faculdade, né, consegui ProUni, consegui financiamento. E foi muito bom, assim, eu falo que o que mais me ajudou foi a minha vontade indomável. Eu tenho certeza que quando a gente quer, não tem obstáculo, a gente faz acontecer, né? E tem uma parte interessante que até a gente estava conversando, né, antes, que você fala que é uma criança gordinha, né? Sim, antes de tudo tem isso mesmo. Quando eu era criança eu era bem gordinha e eu agradava os meus pais através da comida. Os meus irmãos, eles sempre foram muito magros e tinham dificuldade de comer. Então eu era um exemplo positivo, né? Tenho descendência italiana, então para os meus pais, meu pai era muito, muito bom, muito positivo. Só que isso, aí eu fiquei um período acima do peso, né? E aí nisso a minha mãe começou a falar da alimentação saudável e eu consegui emagrecer durante a fase da pré-faculdade. Mas a faculdade veio, né? Muita coisa aconteceu e eu tinha que manter minhas notas altas. E aí eu acabei ganhando um pouquinho do ProUni. Isso, exatamente. Eu acabei descuidando um pouquinho, né? Foquei mais nos estudos e ganhei um pouco de peso. E é engraçado porque todo mundo assim tem meio que uma ideia, né? Que, por exemplo, se a pessoa faz nutrição ou faz educação física, que ela tem que estar no peso, né? Padrão e não sei. E eu vejo muito mais da gente tentar mudar isso, né? Que é uma questão muito mais da saúde, que nem tua mãe te ensinou o poder dos alimentos, né? Do que realmente. Aí você falou assim, bem na época da faculdade você ganhou peso porque tinha outras preocupações e tudo mais. Aí foi disso que surgiu o pensamento de criar esse programa? Foi dessa fase, dessa... Aconteceu várias coisas, né, durante esse processo. Eu me formei e aí eu trabalhei durante 5 anos na prefeitura, no serviço social. Eu amava fazer aquele trabalho. Dava palestra até embaixo das árvores. Legal. Eu vi que tem uns até de palhaço. Também, a gente fazia essa parte também. Mas eu trabalhava como nutricionista, levando no lar, nas creches também. É o NASF, né? É o NASF, exatamente. Mas isso onde? Isso em Juruáia. Em Juruáia. Isso.
E aí, fiquei 5 anos na prefeitura e 5 anos também na academia. E o que eu percebi? E nesse período, eu tinha toda a consciência sobre a nutrição, né, todo conhecimento, só que eu percebia que quando eu não estava bem emocionalmente, eu acabava descontando as minhas emoções na comida, tá? E eu, particularmente, ia ou no pão ou no chocolate. Então, o que aconteceu? Aí eu identifiquei isso, eu falei, eu preciso de ajuda, né? Porque eu tenho conhecimento, mas eu não consigo não estou conseguindo colocar em prática comigo. Foi quando eu busquei ajuda, primeiro fiz 1 ano de terapia e depois... Terapia convencional? Era alternativa. Que legal. Era alternativa na época. E me ajudou muito, né, a identificar algumas coisas, mas é um grande processo. E aí eu resolvi ir para as formações, né? E quando eu fui fazer as formações, eu consegui identificar que eu não tinha ressignificado a minha história de vida, né? E quando eu consegui aceitar e perdoar e aceitar tudo, eu eliminei 7 quilos em 1 mês. Eu não estava muito acima do peso, mas eu tive um resultado assim, uma virada de chave muito grande. Mas você fala em formações, quais formações? Como que é isso? Me explica. Eu fiz formações em desenvolvimento humano, desde psicologia positiva, programação neurolinguística, neurociência. Então eu fui mais para essa área mesmo, mental. E consegui, minha vida melhorou aí em todos os sentidos. E uma coisa, Thaís, muito interessante, que para mim fez total diferença, não só na minha vida pessoal, mas principalmente no meu trabalho, é a questão da vibração. Que a gente tem a tabela do Dr. David Hawkes, que é a tabela de frequência vibracional. Que legal. Então ela vai de 20 Hz até 1000 Hz, tá? Isso dentro da gente? Isso, é de acordo com foi medida as nossas emoções, de acordo com as nossas emoções, né? Se a gente tiver com a frequência baixa, então, por exemplo, a pior frequência é a vergonha, é a timidez. Então, a vergonha, ela é a pior e ela te limita, entendeu? Porque nós somos todos iguais, não tem ninguém nem melhor nem pior do que ninguém, né? Então, o que acontece? Antes da minha ressignificação da minha história de vida, eu vibrava a frequência baixa, principalmente o vitimismo, né? Então, eu tinha uma coisa de querer ajudar as pessoas para fugir de mim, né? Inconsciente, eu tinha síndrome da boazinha. Tudo para os outros era mais importante do que para mim. E aí, o que acontece? E é muito comum, viu, Thaís? Hoje em dia, eu atendo muitas pessoas, principalmente mulheres, com esse perfil, tá? É porque, assim, se a gente for ver na sociedade que a gente vive, acaba que é assim, quem que vai cuidar de tudo? É a mãe. Sim. Aí quem sobrecarrega a mãe, sobrecarrega a avó, a gente já vê um padrão, já né? Tem um perfil, né? Eu acho que agora que tá começando a abrir. Não, gente, dá pra dividir, ficar todo mundo com responsabilidade, não só em uma pessoa, né? E na minha cidade é bem forte isso, porque as mulheres são muito empreendedoras, né? Então, além do trabalho em casa, tem o trabalho externo também. Eu nem sei se eu falei, mas gente, a Tati é de Juruáia, né? Uma das cidades que tem a 1000BR, e lá tem muita questão da lingerie, né, que é muito forte, e muitas mulheres empreendedoras, né, isso é um diferencial também, né? Sim, eu não tenho o número exato, mas acredito que 90% seja público feminino. Nossa, que legal. E só voltando à questão da vibração, né? Então, quando você vai elevando a sua vibração, quando você sai igual da tristeza, depressão, ansiedade, medo, que as pessoas estão vivendo muito hoje em dia, né? E você eleva a sua vibração, não só em pensamento, mas em sentimentos também, você consegue mudar a sua realidade a partir de 200 Hz, que é a coragem, tá? Que legal. E o meu perdão vibrou, né? Perdão, aceitação em 350 Hz. Então, aí da primeira formação, né, que eu falei, eu acabei fazendo, já tô na 15ª formação. Não parei e trouxe isso para o meu trabalho também. Foi assim que nasceu o PED, né, que é o Programa Emagreça Definitivo que eu trabalho hoje. E me conta, você falou que era de
De 200 até 1000. Até 1000, isso. Como que a gente chega no 1000? Através da... Eu quero! Adorei. Um passo de cada vez. Não, a pessoa... Aí, eu não falo assim, eu estou no 200, né? Porque eu tô ansiosa, tô não sei. Ansiedade é 100. Ah, olha, meu Deus. Mas aí o 1000, ele seria qual sentimento, assim? Peraí, só voltar um pouquinho, tá? A ansiedade é 100 e a raiva é mais elevada do que a ansiedade. Você sabe por quê? Porque a raiva, ela pode te mover, né? Então, vamos supor que alguém te desafia. Duvido que você vai conseguir isso, Thaís. E ao invés de você ficar triste, né, não acreditar em você, você faz o contrário. Você usa isso como degrau, como escada para te dar mais força ainda, que foi o que eu usei para fazer a faculdade. Então, mas não é bom ficar na raiva não, né? Não. Mas a raiva é um pouquinho abaixo da coragem para cima você se eleva. Então, como que a gente consegue manter a frequência alta e ao mesmo tempo também, como que a gente consegue chegar no 1000, né, que é a mais elevada? Primeiramente, a gente tem que olhar para a nossa história de vida, tá? Essa questão de olhar com todo carinho, com toda atenção. Eu atendo muitas pessoas que falam, minha infância foi perfeita, adolescência foi perfeita e tal, mas inconsciente acaba descontando ali as emoções na comida. E, gente, o que acontece? O nosso cérebro, Thaís, 90% dele é inconsciente. O que é isso? É dominado pelas nossas emoções, de 90% a 95%. E nossa, 5%, é muita coisa, né? E 5% é a parte consciente racional. Então, quando eu estou querendo emagrecer, trabalhando apenas a parte de alimentação, exercício, por exemplo, eu estou trabalhando apenas com 5%. Quando eu resolvo não só trabalhar com a parte de hábitos, né? Porque muitas pessoas, assim como eu, sabem o que tem que fazer, mas não conseguem. Por quê? Porque o inconsciente sabota elas, né? Que é os 95% da mente, tá? Agora eu já tô entendendo tudo. Tudo não, uma parte, né? Porque sim, é real, né? Se a gente for pensar, é muito simples. A gente sabe que tem que comer legumes e verduras, a gente sabe que tem que ter um horário certo. Sim. E assim, querendo ou não, pode parecer simples, mas por que, né, que a gente não consegue? Exatamente. Aí tem essa toda parte que você tá falando. E essa parte, ela fica escondida no inconsciente. Então, a gente não consegue acessar se a gente não tiver um profissional para estar ajudando. É um pouco mais difícil mesmo. Porque por defesa, o nosso cérebro tende a bloquear, tá? Então, mas o que acontece? Bloquear o que é tipo a mudança? Bloquear os traumas que aconteceram lá na infância, tá? E esses traumas talvez nem foi coisa, nossa, grave, não é nada disso. O que pode ser? Talvez os nossos pais não estiveram tão disponíveis para olhar a gente, né? E foram trabalhar, e antigamente isso era muito forte, mais ainda, né? Foram trabalhar fora e ficavam o dia todo fora. E isso, inconsciente, acabou criando um bloqueio na pessoa. E o que acontece, Thaís? A criança, quando ela nasce, ela é a essência, né? Faz sentido? Só que até 7 anos de idade, a gente não tem consciência formada. Só inconsciente, tá? Então, tudo que acontece com a gente até 7 aninhos de idade, a gente toma como uma verdade. A gente absorve tudo. Isso, exatamente. E aí, o que acontece? A criança, ela tende a querer... a gente não tem consciência de amor próprio. A gente quer ser amado primeiro... Pelos pais. Pelos pais, exatamente. Ou, às vezes, os cuidadores, né? E, às vezes, a gente não tem aquele carinho, atenção e amor dos pais como a gente queria. E a gente começa a fugir um pouco da nossa essência, porque inconsciente eu quero agradar os meus pais. E ali começa a nascer uma criança mais doadora, uma criança que foca muito no estudo,
Uma criança, tem as arteiras também para chamar atenção, né? Então tem... Viu, Fabrício? A Aninha já falou que você foi arteiro, sim. Chama arte pra criança, que a criança não Arteiro, sim. Exatamente. Ou senão uma criança que busca muito amor em outros lugares, né? Tipo, Sim. fica caçando. Sim, exatamente. E aí, esse perfil eu observo muito, é muito comum, né? E aí, principalmente em mulheres. E elas começam a elas entendem, a criança, né? Entende que aquilo é uma verdade. E ela começa, nossa, deu certo com os meus pais, eles começaram a me dar um pouco mais de atenção, então vou fazer isso com os professores, colegas. Na adolescência passa para os namorados, mas o que eu tô falando principalmente no sentido de doação, tá? E aí vira aquela mulher, às vezes, tô falando mulher que é mais comum, mas tem homens também, que ela acaba sendo muito executora, que tem um lado bom, é um perfil líder, né? Só que é extremamente doadora, é aquela mulher que faz tudo, agrada tudo e todo mundo e esquece de cuidar dela, tá? Principalmente vida pessoal, né? Aí não tem tempo para exercício, para alimentação, porque está sempre focado na doação. E no PED a gente trabalha esse resgate com a conexão da essência. Então, quando você, que é um processo, faz esse resgate, né, da ressignificação, da aceitação, do olhar para a sua história de vida de forma positiva, ressignificar é dar um novo significado, aquilo que para você era negativo, você transforma aquilo em positivo, tá? Do veneno você faz seu antídoto, como eu fiz, né? Você Com a viu minha na história prática, de vida, eu transformei no meu método de trabalho. Que legal. E aí, com isso, você vai elevando a sua frequência vibracional, como a gente estava falando. E foi isso que você realmente viu que funciona na prática, né? Porque foi quando você foi procurar, né, estudar e emagreceu, né? Exatamente, exatamente. E assim, o estudo, lógico, é importantíssimo, né? Me deu base, conhecimento, consciência, mas a experiência da história de vida, eu falo que é grandioso também. Eu agradeço muito por ter passado por tudo isso. Né? Se eu não tivesse passado, hoje eu não conseguiria me aproximar tanto das pessoas para conseguir ajudar elas, de certa forma. Né? E é um trabalho quase assim... um psicólogo, ele junta, assim, uma gama, né, de... Sim, trabalha a parte emocional. De coisas. Não, e quando indicado, quando necessário, eu indico, né, tratamento para psicólogo, que eu não sou psicóloga, né, e tem casos que às vezes eu consigo identificar até no primeiro dia, que a pessoa primeiro precisa de uma terapia mais profunda, e aí ela vai para a terapia e depois ela volta para mim, tá? Mas trabalha muito essa parte do emocional, né? E ajuda a pessoa a sair do nível 0 até um pouquinho menos, né? Para mais 10. Que tá? Que a terapia, ela ajuda bastante nessa parte, né? Do menos 10 até o 0 ali, mais ou menos. Só que o engajamento, a mudança de nível, isso acaba, às vezes, não acontecendo tanto, demora um pouco mais. Tá? O Luiz queria fazer uma pergunta. Não, só para aproveitar o gancho, que a gente está falando em emagrecimento, né? Mas e aquelas meninas, as mulheres que têm a questão do ultrapassar o emagrecimento, né? Sim, também, muito isso boa tem pergunta. a ver com tudo isso que você está falando? Essa... Sim. Também pode ser, também é uma distorção da imagem, né? No caso é um distúrbio que a pessoa tem, também tem a ver com a raiz dela, a raiz que a gente fala que é o que não está ressignificado. Essas pessoas, muitas vezes, elas teve questão de, ou o pai e a mãe são um pouco perfeccionistas, sabe aqueles pais que cobram muito, né? Aí a criança faz e o pai cobra, a criança faz e o pai cobra mais, ou a mãe, né? E aí o que acontece? Ela mesmo ela não sente que ela é capaz, ela se sabota, ou por não comer, entendeu? Autodestruindo. Então é muito interessante que isso também pode acontecer. Mas, gente, da mesma forma que
que nós não somos culpados, os nossos pais também foram filhos, né? Então a gente também não pode esquecer que a geração deles foi muito pior do que a nossa, né? No sentido até deles não ter atenção, não ter carinho lá de trás, né? E isso com certeza refletiu na criação dos filhos. Tá? E em relação a, por exemplo, gente, vou ter que perguntar. Efeito sanfona, porque eu sou aqui, o efeito sanfona na tua frente. Você só pode olhar pra mim, porque, pelo amor de Deus, é a vida inteira engorda, emagrece, não é pouco não. Sim. E isso também, porque assim, se a gente for pensar, porque fica pensando assim, uma pessoa que engordou ao longo da vida, né? Ou aquela pessoa que tem problema com a comida e emagreceu ao longo da vida. E esses altos e baixos, como que... Posso ser sincera? Eu vou ficar com vergonha. Não vai não. É só pra você ter consciência, tá? Esse efeito sanfona é porque você provavelmente focou muito na dieta e exercício. E esqueceu dos 90% da mente, que é a parte emocional, tá? Esse efeito sanfona é autossabotagem também. Inconsciente, você não se sente merecedora. Por quê? Porque tem uma organização por trás da nossa história de vida que a gente tem que seguir e honrar pra gente conseguir sentir merecedor e ir pra vida. Gente, acho que ela me conhece mais que eu. Olha, só de eu falar ter efeito sanfona. A questão também é ancestral nisso tudo, Sim. né? Porque essa questão da gente armazenar comida e tal, Sim. você falou que 95% está lá dentro. Sim. Ela também vem dessa ancestralidade nossa que ainda estamos na fase de guardar para... Isso, perfeito. E inclusive, qual que é o seu nome? Luiz. Inclusive, Luiz, eu tenho uma paciente que ela eliminou 65 quilos. Tem uma que eliminou 70, outra 50, sem cirurgia, sem medicação, sem nada. E essa pessoa, ela teve um emagrecimento muito bom, só que chegou um tempo ela começou a criar algumas resistências. E a gente foi tentar identificar. E sabe no que estava ligado? E aí eu conversei com ela sobre a questão de família, né, da ancestralidade, e sobre guerra, se algum membro, alguma pessoa da família tinha participado da guerra. E tinha. E aí eu fiz uma meditação para reprogramar o inconsciente dela, né? E para ela conseguir honrar essa pessoa que foi para a guerra sem precisar repetir a questão, né, da comida. É porque assim, a genética mesmo, né? A gente traz isso, né? Desde muito. E a gente acha que não tá levando coisas, mas tá. Sim, exatamente. Tanto na genética quanto nas memórias. Na memória também. O gene a gente passa, né? A gente pega e as memórias dos ancestrais, de forma inconsciente, a gente honra eles também, tá? Então, por exemplo, uma família com várias pessoas obesas, né? Que tem problema com peso, e você também teve, você emagrece, se você não trata a sua mente, o seu inconsciente, a sua parte emocional, a sua chance de voltar é quase 100% a engordar. Por quê? Porque você vai sentir que você está inconsciente sendo melhor que a sua família. Nossa, e vai tudo interligando. E aí vai interligando, exatamente. Gente, é muita coisa para processar aqui, ó. Eu tô fascinada com isso. E o entorno, Tatiana? Esse processo todo individual, mas tem o entorno. Muito legal, exatamente, Luiz. O entorno é influenciado, né? Vou falar com o meu exemplo primeiro. Lá em casa, com o meu perdão e aceitação, todas as pessoas mudaram, porque eu mudei a minha vibração, né? Então tinha uma pessoa da família que ela estava sendo excluída, isso não é legal, né? Então essa pessoa se aproximou novamente e na verdade eu me aproximei dela, né? E aí todas as outras pessoas se aproximaram também e acontece essa mudança. Isso eu tô falando mentalmente, mas tem a parte da alimentação que influencia, né? Por exemplo, eu vejo muito resultado com mães. Quando vai uma mãe, a família toda muda. É muito interessante. Quando uma mãe vira chave, muda os hábitos, a família, desde o esposo, os filhos, eles acabam mudando automaticamente também, tá?
Mas, criança principalmente, a adolescente é um pouco mais difícil. Mas aí, continuando no entorno, e como que acontece se esse entorno não muda, né? Porque é difícil, né? Às vezes você tentar fazer alguma coisa, aí você tá lá, não, tô bem, tô comendo bem, só que aí tá lá todo mundo com pizza, lanche, cerveja, aí é difícil, né? Isso é um grande sabotador, inclusive eu trabalho muito isso, que é um dos sabotadores que mais puxa você de engordar, né? Engordar, ganhar peso. Por quê? Porque a gente é mamífero e a gente quer viver em manada, no nosso inconsciente, né? Então, o que acontece? A gente tem muito forte dentro da gente que a gente merece e tem que pertencer ao grupo, tá? Então, se aquele grupo está, como você falou, né? Com os hábitos todos errados, e às vezes você não tem tantas vezes até afinidade com eles, uma forma de você interagir é repetindo os hábitos. Mas não é consciente, é inconsciente. Só que a partir do momento que eu trago a consciência para o paciente, para ele não faz sentido mais. Então ele vai interagir, ele vai conversar, sem precisar ficar repetindo os mesmos hábitos, tá? Isso numa festa, né? No meio externo, tá? Mas da família, quando tem uma pessoa que muda, é muito raro os outros não mudarem. Se essa pessoa muda de dentro para fora, não apenas mudança de hábitos, tá? Acaba influenciando, sim. Eu tô tentando com o Luiz Guilherme, eu vou conseguir. Vai, e o que você achou na pandemia, né? Porque a pandemia, ela foi um divisor de águas das pessoas ficarem completamente dentro de casa e... aí, querendo ou não, o consumo de álcool aumentou absurdamente. Você acha que conseguiram, assim, porque aí você começou também o projeto online, né? Sim. E como que você acha que foi todo esse processo com essas pessoas nesse ambiente, né, que era diferente? Na pandemia foi terrível. Terrível em termos das pessoas não saberem... Sabe o que aconteceu? Nem era tanto a questão... a comida foi uma consequência, como a gente falou, né? Mas elas não, nós também não sabíamos como ia ser, era tudo novo para todo mundo, né? Então, o que aconteceu? Quem já não estava muito bem psicologicamente foi para a válvula de escape, né? O refúgio, que todo vício tem uma causa por trás. A pessoa só está tentando anestesiar o que está por trás, a dor emocional dela. Então, na pandemia, quem já não estava muito bem foi em nível hard, assim, né? A questão de baixar a frequência e buscar uma válvula de escape. Bebida alcoólica e muita comida também. Eu cheguei a atender pessoas que ganharam 30 quilos em 6 meses, tipo, absurdamente, assim. Justamente por não ter esse autocontrole emocional, né? Dificuldade de soltar o controle, de confiar, né? De confiar, de entregar, independente de religião, né? Eu falo de confiar na força superior mesmo, acreditar, lógico que a gente tem que fazer a nossa parte, mas essa dificuldade eu vi que foi muito intensa. Mas hoje eu percebo já como você falou, uma mudança de consciência muito grande pós-pandemia. E as pessoas que você já estava fazendo tratamento, já estava acompanhando, aí durante a pandemia deu aquela balançada ou elas conseguiram continuar? O que você acha? A maior fala que eu ouvi deles, né? Porque tem homens também. A maior fala que eu ouvi deles é justamente graças a Deus que eu estou no tratamento. Se eu não estivesse tratando a minha mente... Que aí eu fazia muita live, muita coisa pra estar perto, né? Se eu não estivesse tratando a mente, eu não sei como eu estaria, tá? Essa foi uma fala. E eu também fiquei abalada, né? Eu acho que nós todos. Todo mundo. Mas o meu processo foi muito rápido, de virada de chave. Eu me conecto muito com a natureza, né? Tá. E aí teve um dia que eu fui pro sítio,
E fiquei lá na natureza, numa parte que é bem fechada mesmo. Tenho descendência indígena também. Que legal. E ali eu consegui entender o processo da pandemia e aceitar, né? A frequência da aceitação é 350 Hz, tá, gente? E essa, até você falando nessa parte da natureza, tá aí voltando à pergunta do Luiz de ancestralidade, eu acho que a gente perdeu muito, né, em todos os sentidos, né, voltando para os nossos ancestrais, quanta coisa a gente consegue curar com um chá, com uma coisa, indo para a natureza mesmo, e a gente às vezes vai lá, não, vou pegar remédio, vou fazer qualquer coisa, que é mais fácil, né? Exatamente. E com essa sociedade que nós temos hoje, as pessoas não estão entendendo o tempo, então eles querem produzir mais num tempo mais curto. E aí vai para o fast food, que é o mais simples, é o mais prático. Só que aí está chegando no esgotamento mental, né? E do corpo mesmo, o corpo físico não está aguentando. Eu acredito que vai acontecer um resgate, né? Um voltar para conexão com a natureza, com o equilíbrio. Lá na minha cidade, em Juruáia mesmo, acredito que aqui também, em Muzambinho, o pessoal vai muito para sítio, tem chácara, né? Final de semana. Então eu vejo que eles buscam muito isso como uma forma de equilibrar, né? De durante a semana estar na correria e final de semana equilibra na natureza. E nesse processo também aí veio o ciclismo, né? A bike e toda aquela corrente maravilhosa. Conta um pouquinho pra mim. A bike, eu sou ciclista desde criança, né? Eu aprendi quando criança. Mas assim, eu tenho um amigo que ele já tem uns 60 anos mais ou menos. E tem essa amiga que é mais nova do que eu. Era 3 assim, gerações diferentes, né? E esse amigo influenciava muito a gente a pedalar. Então eu comecei já tem uns 10 anos mais frequentemente. E até que eu comprei minha primeira bike, que antes era a bike da minha irmã. E comecei a pedalar. E foi eu falo que é uma conexão que eu não sei nem explicar, né? Mente, corpo e alma. É o que eu consigo sentir em cima da bike. Lógico, gente, que o primeiro dia eu andei 7 quilômetros e passei mal, tá? Comprei a bike novinha lá e andei 7 quilômetros e passei mal. Me deu enjoo, tudo. E aí eu falei, não, eu comprei, agora eu vou andar, né? Aí veio a teimosia minha, né? A parte determinada. Duvido que você vai andar. É só fazer isso, né? E aí eu peguei e no outro dia me desafiei, fui até o Zendé. E aí assim foi, né? No começo não é fácil mesmo não, pra ninguém, viu, gente? Mas, e ali você compra uma bermuda, vai adaptando, né? Vai comprando os equipamentos. E engajei muito, né? Hoje virou assim mais do que um esporte, é amor mesmo pela bike. E na pandemia, 2 anos atrás, né? Que foi a pandemia? Foi 2020. Veio muita gente pro pedal, porque como não podia ir para as academias, era tudo, até caminhada, teve uma época que não podia fazer na cidade, né? Então eu percebi que a bike deu essa liberdade para as pessoas e muitas pessoas se encontraram. Aqui em Moçambique também teve isso, do nada assim, começou aquele monte, e é bonitinho, né? Aí você via as pessoas que gostavam de bike mesmo, de quem tava andando. E quem anda até hoje é porque já passou da fase da moda e agora está firme, né? Mas a gente tem um grupo de ciclistas que tem de 70 a 80 mulheres, de 18 anos até 60, 65 anos. Meu Deus! É muito bacana. E eu lembro quando teve uma competição aqui em Moçambique, que vocês vieram pedalando. Sim. De Juruáia e ainda participaram da competição. Sim, exatamente. Meu Deus, é muito fôlego. Mas acostuma, adapta, né? Como eu falei, a gente começa devagar aos poucos e você vai desenvolvendo, tem que ter treino, né? E aos poucos você vai evoluindo até conseguir chegar aí, né? Eu confesso que eu não sei andar de bicicleta. Não precisa rir. Não sei mesmo, não adianta. Nem olhar essa cara. Não sei. Quer aprender? Ai, não sei, é
trauma de infância. Eu caí muito feio quando era criança. Sim. E meu avô me colocou. Olha, gente, como que um avô faz isso? Você me paga. Eu caí de bicicleta e meu avô, eu toda ensanguentada, meu avô me levou pra frente do espelho. Capaz, você acha que eu queria ver bicicleta? Aí com 13 anos eu até aprendi um pouquinho, mas depois. Trauma. Mas você pode se conectar com outro esporte também, né? Isso eu falo que a gente se encontra, né? Cada um no seu esporte, mas todo começo de exercício é ruim mesmo, gente. O começo não tem como ser bom, né? Até você entrar naquele ritmo, né? Isso, é um processo. A mãe do meu sobrinho mesmo, eu nem sei, às vezes vocês... Existe isso, né? Vou até tirar uma dúvida. Que é a comunidade de ciclistas, eles meio que se conhecem, assim, da região? Conhecem, né? Sim, muito. Tem um aplicativo no celular, né? Que legal. Inclusive, a internet é fundamental para essa conexão, né? E tem um aplicativo que a gente acaba conhecendo as pessoas da região, que a gente segue, é como se fosse uma rede social. Né? A gente segue, as pessoas seguem a gente e a gente posta a nossa atividade física, né? E aí as pessoas curtem e aparece. Tem pessoas que conseguem ir mudando de nível, né? Você mesmo se desafia, esse mês eu vou andar tantos quilômetros, aí você entra naquele grupo, é muito legal, bem interessante. A mãe do meu sobrinho veio de Poços até aqui uma vez e voltou. Meu Deus, é muito. Com certeza. Com certeza é bastante, mas tem que ter muito preparo. Preparo mental, preparo alimentar e preparo físico. Né? E junto com a tua parte do seu trabalho, da nutrição, tudo, você sempre indica uma atividade física também mais nesse sentido, né? Também? Sim. Porque assim, eu vejo, não adianta nada às vezes colocar um negócio assim, não, você tem que fazer isso. A pessoa vai chateada, né? Sim. E quem tem esse perfil mais executora, como eu falei, essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de coisas que são repetitivas. Porque elas têm necessidade de variedade, né? Senão enjoa. Então, eu oriento sempre para a pessoa buscar, primeiro, um médico para ver se está tudo bem, a saúde cardíaca. Segundo, o profissional, para poder orientar ela dentro da área, né? De educação física. Mas ela tem que se encontrar dentro do esporte, né? Se ela se encontra, ela consegue sentir bem em todas as áreas aí. Mas o exercício, ele faz muito bem para a saúde emocional também, além da física. Né? Eu conheço pessoas que começaram a pedalar e curou a depressão através do ciclismo. E não tem um problema, porque assim, a gente, querendo ou não, mora no morro, né? Sim. Então, assim, não é difícil, esse mundaréu de morro e tudo mais, às vezes na roça é mais tranquilo, mas esses... Eu fico pensando na nisso. roça é pior. Na terra é pior. Meu Deus. Por quê? Porque na terra tem muita pedra, mas é muito mais difícil para pedalar, você gasta mais caloria, tem um lado bom, né? Só que na terra é muito mais desgastante. Pra gente acostuma, né? Tanto é que as pessoas que vêm de outras regiões que é tudo plano, eles sofrem bastante para pedalar aqui. Mas pra gente é hábito, acostuma. E vocês têm roteiro e tem tudo pra poder seguir, né? Ou como que faz? Você falou que são quantas mulheres? No grupo tem de 70 a 80 mulheres, mas tem o grupo dos homens também. E vocês fazem um roteiro juntas? Vão... Como que funciona? Normalmente, dentro desse grupo grande tem grupinhos pequenos, né? Das pessoas que você se identifica mais e tal. E aí, dentro desse grupo menor, 10, 8 pessoas, combina um roteiro, né? Um lugar específico. Por exemplo, esses dias a gente veio aqui na igrejinha, né? Na Nossa Senhora das Cabeças. A gente foi ali na igrejinha, combinamos uma turma, viemos, né? E foi super bacana, super legal. E para as mulheres, assim, que tem... Porque tem a questão de ter medo, né? Eu tô perguntando, assim, por mim, eu sei que muitas mulheres têm. Às vezes vocês estão numa área rural, às vezes até de noite e tudo mais. Como que... Sim, esse cuidado é muito importante. Já aconteceu com várias amigas de aparecer, às vezes,
caras meio que tentando, né, assustar ali ou roubar ou fazer qualquer outra coisa, aconteceu, mas graças a Deus nunca aconteceu nada, né, pior. Mas esse cuidado a gente tem que ter, tá? É por isso que é bom sempre ir em grupo, né? Se for para fazer. Exatamente. Gravar, né? Aproveitar o aplicativo para gravar. Você saindo do lugar com a internet, você depois, mesmo se não der a torre, você continua gravando. Avisar o roteiro para alguém, né? E tentar, se você estiver sozinha, tentar fazer um caminho mais conhecido, mais perto, mais próximo. Mais iluminado. Isso. Qual que é o nome desse aplicativo? Strava. Strava? Isso. É um aplicativo que a maior parte dos ciclistas usam ele. Tá? Que legal. É bem legal. Vocês querem fazer uma pergunta ciclista? Eu quero voltar para nutrição. Eu tô falando muito? Não! Imagina! Eu empolguei. Você tocou num assunto que é a questão psicológica, até de você, em algum tipo de estudo que eu já fiz, do 0 ao 7, você monta um script de vida, né? Toda a informação que você, ela vai sendo processada, absorvida, Isso. dos 7 aos 14, aí ela começa a ser processada e a partir dos 14 você monta o seu script de vida. Isso é análise transacional. Quando você quer mudar o que você está falando, né? Eu estou falando, jogando mais para o lado psicológico, existe esse trabalho dentro da psicologia que você volta lá atrás, no momento que você fez o seu script de vida, eu quero ser assim, eu sofro desse jeito, você consegue reprogramar. Então, hoje são várias vertentes, vários nomes, mas o sentido é o mesmo, né? Então, você que trabalha com teatro, vamos reprogramar o script de vida. Muito legal. Eu estava pensando nisso ontem, fazer o plano de ação, de vida e tudo mais. Legal. Muito legal isso que ele falou, porque como que a gente consegue reprogramar? Hoje em dia tem vários meios, ressignificar, tem vários nomes também, né? Mas uma das formas é você acessar o seu inconsciente. Tem pessoas que utilizam a meditação, a hipnose, né? Eu sou formada nas duas coisas, então eu vejo que são ferramentas muito poderosas, né? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente acessa o nosso inconsciente. E o cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, para ressignificar, e o processo dele é anos-luz mais rápido quando você está fazendo uma meditação. Então, é uma forma que a gente tem de reprogramar. Desde o útero, né, quando a gente está na barriga da mãe, até a fase que a gente está agora. Nossa senhora, eu lembrei de várias coisas disso em relação à meditação. Você acha que realmente a meditação ela tem esse poder mesmo, né? Porque hoje em dia tá vindo numa elevado, né? Como que fala? Consciência. No aumento, né? Das pessoas buscarem a meditação e buscarem. Eu sei, assim, num nível bem mais baixo, assim, que eu queria aprender mais. Sim. Porque quando eu tô nervosa, eu coloco lá no Spotify mesmo uma meditação e eu consigo me acalmar. Sim. E através da meditação que você faz a reprogramação? Isso. Meditação, você falou meditação, hipnose. Como que funciona mais o PED? O programa PED, eu utilizei todas as formações e técnicas, né, de estudo e conhecimento, tanto a nutrição quanto a parte de meditação, de hipnose, de programação neurolinguística, de coaching também que eu uso. Eu percebo que o pessoal tem um pouco de preconceito porque acabou ficando disseminado de uma forma talvez não tão profunda, né? Mas eu tenho um estudo de 2 anos, né, dentro dessa área e eu percebo que ajuda muito, principalmente nesse engajamento, como eu falei, de sair do 0 para ir para o mais 10, tá? E aí, o que acontece? A outra coisa que eu uso dentro do PED é a física quântica, tá? Que legal. Então, assim, de forma muito estudada também, já tem 4 anos que eu estou estudando isso, né?
alinhando pensamento, sentimento, ação e soltar, tá? Isso é bem precioso. No outro momento a gente pode falar mais sobre isso. E aí eu criei ferramentas, né, 10 sessões, e dentro dessas sessões eu passo no primeiro dia as meditações para o paciente fazer em casa e vou aplicando as ferramentas de acordo com a necessidade nas sessões também, tá? E aí, quando eu consigo, eu já coloco em prática também a parte da meditação. Eu faço lá no consultório, que eu vejo que é bem profundo. Outra coisa também é a constelação sistêmica familiar, que eu estou utilizando. Eu formei agora recentemente, justamente para trabalhar com essa questão da ancestralidade, tá? Então, envolve muitas questões, né? Eu sei que é bem complexo, mas ao mesmo tempo é profundo, é para justamente ir na raiz mesmo. E depende também, lógico, da permissão do paciente, né? A gente não consegue nada sozinha, mas a chance de dar certo é bem maior. E é porque quem tá com sobrepeso, né, querendo emagrecer, a urgência vem, né? E você acha e o tempo? Quanto tempo são essas 10 sessões? Como que... Primeiramente, Thaís, o que eu percebo das pessoas? Justamente, como o Luiz falou, como a gente está vivendo uma era de industrialização, de tudo muito rápido. Eu vejo que as pessoas tentam todos os métodos antes de vir para o PED, tá? Então, assim, cirurgia, já tive vários pacientes, medicação, tratamento muito radical, sabe? E aí, depois que elas tentam tudo, aí elas chegam para mim e falam, você é minha última opção. Por quê? Porque a mente delas estão muito ligadas no imediatismo, né? E aí elas querem um negócio rápido. Só que não adianta. Você vai gastar e depois uma hora você vai ter que olhar para dentro, né? Você vai ter que entrar em contato com essa parte sua que você deixou por último, né? Mas é o momento, e pra mim eu adoro, porque pra mim é desafio, né? Eu adoro ouvir a frase, você é minha última opção. Você é minha última opção. Porque aí vira desafio, né? E aí, com essa parceria, né, de ambos os lados, a gente consegue um trabalho muito bacana aí, que envolve não só emagrecer, no fundo emagrecer é só uma consequência, né, da mudança que acontece. Nossa, que coisa mais linda. E é tudo que a gente vem falando, né, Luiz? Que não só pensar no agora, é pensar em tudo que vem junto com o emagrecimento. Não é o emagrecimento, né? Porque às vezes a estrutura, isso também tem, né? Porque às vezes a pessoa tem uma estrutura maior, e é respeitar os limites do corpo. Exatamente. E uma coisa muito legal que eu trabalho, eu acho fundamental e fez diferença para mim também na questão física, é a autoaceitação, né? É você não se comparar com as outras pessoas, que infelizmente hoje em dia o mundo está fazendo muito isso, a comparação, né? E nós somos seres únicos, cada um com a sua individualidade em todos os sentidos. Então, evitar, não ficar comparando e ao mesmo tempo se aceitar. Você tem que aceitar a sua barriga, os seus braços, a perna, o quadril, né? Porque aceitar para poder mudar. Se você não se aceita, você vibra na vergonha, né? Então, você não muda a sua realidade, porque o campo vibracional ele funciona assim. Então, se eu vibro vergonha, vai voltar mais motivo para eu ter mais vergonha. A partir do momento que eu aceito, eu tenho paz, que teve intenção positiva, né? De ganhar a barriguinha, por exemplo. E eu consigo vibrar alto e mudar o meu comportamento através da aceitação. E você atende em quais cidades? Eu atendo em Juruáia e Nova Resende. E tenho o meu programa online, né? Que foi gravado antes da pandemia, inclusive. Já estava com a parceria com a Mil BR. Que legal. E foi muito bom para mim, me ajudou muito. Inclusive, eu já fiz 3 ou 4 lançamentos, né, do PED online, com jornadas e workshop ao vivo, né? Não... porque aí o online, assim, são as aulas gravadas, aí você também tem as aulas ao vivo. Essa ao vivo é um pré-lançamento que a gente faz, né? Do programa. Então a gente faz as aulas,
as pessoas assistem de graça e aí depois tem o momento da venda do programa, tá? Entendi. E aí dentro do programa, além das aulas gravadas, tem as lives que eu faço numa comunidade do Facebook. Que legal. E as lives ficam salvas lá, tá? Então, já aproveitando, para quem quiser seguir, para quem tiver interesse, o Instagram é @Tatiane Bueno Machado, nós vamos colocar aqui embaixo. E pode colocar telefone e tudo mais. Nós vamos colocar tudo aqui embaixo para todo mundo que quiser entrar em contato com a Tati. E tem o do pedal, para quem também se interessar, é Pedal Juruminas, Isso, né? Exatamente. Eu adorei esse nome, achei maravilhoso. Exatamente. Pode tirar dúvidas. Até, às vezes eu posto alguma coisa sobre alimentação. Vou até fazer uma postagem pré-treino, né? O que comer pré durante pós. Então, eu tava te stalkeando, né? Sim. Eu te contei. E as tuas postagens, elas também, assim, porque às vezes a pessoa assim, agora eu não estou pronto, agora não tenho uma condição para ir, enfim. Mas as tuas postagens já auxiliam muito, né? Sim. Eu tava vendo várias coisas super interessantes de como auxiliar em determinados momentos. Teve uma que foi maravilhosa, que foi, acho que a última, que você contou um pouco da tua história, que foi muito interessante, já dá um gatilho, né? Sim, exatamente, já começa a trazer consciência, né? E então lá é justamente para isso, para as pessoas que ainda não conhecem, não têm acesso, não podem fazer o programa, elas conseguem essa informação gratuita nos stories. Normalmente eu aprofundo bastante também, então tem essa possibilidade. E você faz live também rotineiramente? As lives, por enquanto, eu estou fazendo mais no grupo do PED Fechada, que eu tenho atendimento presencial, tenho o grupo do online e o grupo do PED Fechada. Mas eu pretendo, sim, fazer lives abertas, tá? E vou divulgar na internet, né, quando tiver. Quando que vai lançar? Você tem o planejamento de quando que vai lançar a próxima? Do PED Online? O presencial ele fica aberto, tá? E o programa Emagreça Definitivo Online, ele vai ser aberto agora com valor muito especial e a gente vai deixar para as pessoas irem comprando, não apenas dentro daqueles dias. Vai ficar no perpétuo, que a gente fala. Ai, que legal. Eu já quero. Deixa eu fazer mais uma pergunta, Tatiane. A questão de quando a pessoa chega e ela não traz, ela é descrente da questão meditação. Tem muita gente que não acredita que a meditação, que a elevação, ela funcione, né? Elas são práticas. Sim. Como é que você lida com isso? Na verdade, elas acham que são racionais, né? Mas tem os 95% que elas não estão enxergando, que é a parte emocional. Normalmente eu tento identificar, né? Algum espaço ali. Hoje, por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela é super racional como uma defesa, né? Ela não teve os pais disponíveis, então ela criou o mecanismo de defesa de ser muito independente, não preciso de ninguém, e se deu muito bem na parte de trabalho e tudo. Mas o que acontece? Eu consegui identificar a raiz dela e pedir permissão para fazer um exercício com ela, né? Um exercício um pouco sistêmico, de psicodrama. E aí, na hora que eu pedi para ela fechar os olhos, ela falou, eu não vou sentir. Eu falei, vai. Ela sentiu. Mas assim, depende, tudo depende. Essa pessoa foi assim, tem outra pessoa, eu vou identificando conforme o paciente vai se permitindo. Até porque se ele não se abrir, não se permitir, não acontece. Esses pacientes, essas pessoas racionais, são as pessoas que mais precisam, tá? São as pessoas que guardaram as 7 chaves, o que está escondidinho lá dentro do inconsciente, tá? Então a gente tem que ter muito respeito, muito cuidado, né, com a história de vida da pessoa, justamente para ela não, para a gente não invadir, né? A gente vai conseguindo de acordo com a permissão da pessoa. Se a pessoa se permite, a gente vai chegando. E talvez a gente comece de forma mais racional, mais ligado na alimentação, né, na outra parte, até o momento que ela esteja pronta. Tem pessoas que eu consigo chegar na 8ª sessão. São 10 sessões.
né? Então na 8ª sessão ela chega. Outra coisa também que eu deixo bem consciente os pacientes, que o tratamento não é 5 meses acabou pronto, né? A evolução é para o resto da vida. Então eu falo, busca um livro, uma live, faz as consultas de manutenção, né, que é importante, esteja buscando outros mentores, outras pessoas para estar ajudando a manter a energia elevada também, tá? Existe, assim, uma faixa etária que você tem mais dificuldade na parte da resistência mesmo da pessoa? Porque às vezes, assim, criança, às vezes o pai leva a criança, mas não é só a criança, igual você explicou, né? Então é difícil, porque você vai trabalhar a criança, mas fora do teu ambiente volta tudo do jeito que era. E a faixa mais adulta, até para mais idade, eu imagino, conforme as gerações mais velhas, a resistência cultural, a resistência, o dogma também, tudo isso que forma um conjunto. Então tem assim uma faixa etária mais difícil ou depende mesmo de cada um? Primeiramente eu não atendo crianças, tá? Eu não atendi nem adolescentes. Só que eu abri exceção para um menino especial que foi com a família e eu fiquei muito tocada. E o resultado foi muito bom, e aí eu, de 14 anos pra cima, eu atendo. Por que eu não atendo criança? Porque a criança não tem consciência formada, né? E, gente, até os 14 anos de idade depende muito dos pais. Na verdade, a criança está sendo um reflexo dos pais ali. Então, se os pais, às vezes acontece muito, não são todos os casos, lógico, mas os pais acabam jogando um pouco a responsabilidade para o profissional. E ali, quando for nessa idade, 10, 9 aninhos, tem que ser os 3. Pai, mãe, ou os cuidadores, né? E a criança junto também, senão não dá resultado. Ali é um pouquinho mais delicado, então eu preferi, como é um tratamento bem profundo, eu preferi não atender ou só se eles chegarem junto e entender o processo, mas é muito mais profundo, né? Agora, a questão de adultos não tem muito isso não. Tem pessoas mais velhas que têm super mente aberta, mais novas que não têm e vice-versa. É muito individual de cada um mesmo, tá? Mas quando a pessoa chega até mim, ela já trilhou todo um caminho. Faz sentido? Todo um caminho a maior parte, né? De várias questões aí, de emagrecimento, de engorda e emagrece, de tudo isso, de trauma. Então a pessoa chega bem no fundo do poço. Então quando vem, né, a solução, isso ilumina, isso clareia. Então não tem por que ter resistência, ela não aguenta mais ficar lá. A maioria, né, pelo menos, consegue ser bem aberta ao tratamento. E porque também se chegou até você, é porque pelo já menos o Instagram já viu. E já viu tudo que você tá buscando, tudo que você propõe também, né? Isso, exatamente. E como eu falei, as pessoas que mais às vezes falam, não tem problema nenhum, não desconto emoção na comida, eu quero só emagrecer, são as pessoas que guardaram as 7 chaves a questão. Tá? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É só a gente encontrar a chave. Só uma última questão. Como é que você lida, ou a pessoa consegue lidar com a aceitação e o conformismo? Nossa. Somos seres humanos. A gente tem uma grande parte da gente que é primitivo, né? Igual a época dos homens das cavernas. E essa parte nossa animal, na verdade, instintiva, ela tem uma tendência tão grande de deixar a gente na zona de conforto, né? E aqui é onde as pessoas também conseguem encontrar o maior número de pessoas ali para apoiar o vitimismo, a culpa do outro, não tomar as rédeas. Então é difícil, e eu falo isso desde o primeiro encontro. Para a pessoa conseguir emagrecer e manter, ela tem que trilhar esse caminho da sombra para a luz, né? Reconhecendo, aceitando as sombras, tudo, mas a vontade dela emagrecer tem que ser indomável, assim como era a minha vontade de fazer faculdade, né? Quando a vontade é indomável, não é seguir dieta, não estou falando disso,
Quando a vontade é indomável, você consegue vencer esses obstáculos, né? Aceitar e trilhar esse caminho para chegar até a luz, que é um caminho muito difícil, porém, difícil no sentido de entrar em contato com o inconsciente, com a parte emocional, né? Porém, o prêmio é milhões de vezes maior do que o prazer momentâneo. Que a nossa zona de conforto é ficar no prazer momentâneo, né? E o brasileiro, não julgando, porque eu já fui dessa forma e a gente tem uma tendência de querer focar muito no prazer momentâneo, né? Então, assim, carnaval, vamos morrer de aproveitar, recebi tal coisa, vamos gastar, entendeu? E esquece que tem um futuro, né? Então, a partir do momento que você está aqui, você foca não só no prazer momentâneo, mas no prazer duradouro também, né? E aí é a forma que você consegue não só de emagrecer, mas de manter no peso ideal também. Porque você vai estar consciente, né? Muito mais consciente, e você não quer voltar para aquela vida de antes, tá? Mas aqui a gente tem menos pessoas ao redor. Gente, eu tô meio extasiada ainda, porque mesmo te stalkeando, eu acho que eu não esperava tudo isso, mas nossa, muito obrigada. Muito obrigada de coração. Tô apaixonada, já quero uma consulta. Com certeza. Porque é importante a gente, é isso, não é só emagrecer, é se cuidar, é você entender traumas. É autoconhecimento. Exatamente. É você tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso, em todos os sentidos. Exatamente. Eu agradeço imensamente, gratidão, tá? Você, toda a equipe aqui da MilBR, pela oportunidade, porque não é qualquer pessoa que dá essa oportunidade. Eu amo falar, né? Então, gratidão aí de coração, né? Mais uma vez, essa empresa que me apoia sempre. Muito Nós obrigada. temos uma surpresinha, porque é hoje é 31 de conta pra todo mundo. Hoje é verdade. Hoje é 31 de agosto, o dia do nutricionista. Isso. Eu estou muito feliz por estar aqui comemorando, né? É porque vocês vão assistir isso depois, mas hoje a gente gravou no dia 31, que foi. A gente não planejou, tá, gente? E deu super certo. Eu espero ter acertado, que nós tentamos. Gratidão, viu? Obrigada. Nós da MilBR Muito obrigada, viu? Uma aula, não foi uma entrevista, né? Foi uma aula e não uma Gratidão, entrevista. viu? Que coisa mais linda, olha aqui. Parabéns pelo seu Acertado, com dia. certeza. E muito obrigada por tudo, por essa aula, pela essa conversa tão prazerosa. E você aí de casa é isso, gente. Vamos buscar sempre o nosso melhor, se conhecer, pra gente sempre poder dar o nosso melhor pro mundo e assim transformar as nossas cidades e fazer só isso crescer como sempre. Não se esqueçam, sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam no canal do YouTube, que a entrevista de semana passada já tá no YouTube. E é isso, gente. Um beijão. Até mais. E até semana que vem. Tchau.